Eles viveram o primeiro amor, aquele que marca para sempre. Mas o pai delas decidiu acabar com tudo. Ela foi embora, carregando um coração em pedaços. Ele ficou com um segredo que queimava no peito e nunca revelou. Anos depois, um incêndio, um resgate, e o destino colocou os dois frente a frente. Outra vez, quando a verdade vier à tona, as chamas do passado vão incendiar o presente e mudar para sempre tudo o que eles acreditavam sobre o amor. Comenta de onde você está assistindo, deixa seu like e se inscreve, porque essa história vai te prender, do começo ao fim, e provar que, quando o destino decide reescrever um final, ninguém consegue impedir. Melina Montebello achava que já tinha visto de tudo, até cruzar o olhar com o único garoto que mudaria sua vida, e custaria 5 anos de silêncio. Aos 17 anos, herdeira de um império empresarial, ela estava acostumada a ser o centro das atenções. Criada apenas pelo pai desde os 8 anos, quando perdeu a mãe em um acidente, Mel cresceu sob o controle rígido de Antônio Montebello, um homem que planejava cada detalhe da vida da filha com a mesma precisão calculista que usava para comandar seus negócios. Naquela manhã de março, entrou na sala de aula da escola particular em Higienópolis, como sempre fazia, confiante, intocável. Mas havia algo diferente naquele dia. Na segunda fileira, um rapaz que ela nunca tinha visto folheava um livro com a concentração de quem realmente entendia cada palavra. Cabelos escuros bagunçados, uniforme impecável, mas sapatos que já haviam visto dias melhores. A mochila simples, sem logos de marca. Havia uma seriedade nele que chamou a atenção dela de um jeito que ela não conseguia explicar. Henrique Moura levantou os olhos do livro no exato momento em que ela passou por sua carteira. Por 3 segundos que pareceram eternos, os olhares se encontraram. Ele não desviou. Ela também não. Havia algo naqueles olhos castanhos que ela não conseguiu decifrar. Não era admiração como estava acostumada a ver. Não era intimidação. Era curiosidade. Como se ele a estivesse lendo do mesmo jeito que lia aquele livro. Montebello, você vai ficar aí parada ou vai se sentar? A voz da professora cortou o momento. Mel piscou. Sentiu o rosto esquentar e foi para seu lugar habitual no fundo da sala. Mas durante toda a aula de literatura, seus olhos voltaram para a nuca dele. Henrique não se virou nenhuma vez. Quando o sinal tocou, ela fez algo que nunca havia feito. Esperou. Ficou organizando o material devagar até que a sala quase esvaziou. Henrique guardava seus livros com o mesmo cuidado com que os manuseava. Você é novo aqui? Perguntou tentando soar casual. Ele parou de guardar as coisas e a encarou novamente. Desta vez, ela percebeu que ele a avaliava. Não com malícia, mas com uma inteligência que a desarmou. Bolsista. Consegui agora, no último ano. Ele deu de ombros. Achei que seria a melhor forma de me preparar para o Enem. Escola pública não dá conta sozinha. E eu não posso me dar ao luxo de errar. A palavra ecoou na mente de Mel. Bolsista. Ela podia quase ouvir a voz gelada do pai pronunciando essa palavra com desprezo, como fazia sempre que falava sobre elementos que não pertenciam ao círculo deles. Mel conhecia o programa da escola, sabia que apenas 2 ou 3 alunos por ano conseguiam a bolsa integral. Só os melhores, os que realmente mereciam estar ali. Literatura é minha matéria favorita, ela disse, sem saber muito bem por quê. A minha também. Henrique fechou a mochila e a passou no ombro. Havia uma pausa calculada em cada movimento dele, como se estivesse pesando as palavras. Embora eu ache que Dom Casmurro seja superestimado, Mel riu. Uma risada genuína que a surpreendeu e ecoou pela sala vazia. Sério? Todo mundo ama Dom Casmurro. Todo mundo ama a ideia de Dom Casmurro. Ele corrigiu já caminhando em direção à porta. O tom dele era firme, mas havia algo quase desafiador na postura. Mas Machado tem textos muito melhores, Helena, por exemplo, ou Quincas Borba. Ela o seguiu intrigada pela confiança dele. Você leu todos? A maioria. Henrique parou na porta e a olhou mais uma vez. Desta vez,
Ela conseguiu ver um lampejo de incerteza nos olhos dele, como se ele também estivesse surpreso com a própria ousadia. Por que pergunta? Havia um desafio silencioso na voz dele, como se ele esperasse que ela dissesse algo previsível, algo que confirmasse todas as suposições que provavelmente fazia sobre ela. Por um instante, seus olhos desviaram para o chão, como se ele mesmo estivesse surpreso com a própria ousadia. Curiosidade, Mel respondeu honesta. A gente vai ter trabalho em grupo semana que vem. Literatura comparada. E você parece saber do que está falando. Por um momento a expressão dele amoleceu, quase um sorriso. A gente? Repetiu. Se você quiser. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos. Mel percebeu que ele estava pensando, pesando prós e contras de uma simples parceria escolar. Ele respirou fundo e apertou a alça da mochila, um gesto quase imperceptível que revelava mais nervosismo do que ele queria demonstrar. Havia algo naquela hesitação que ela não entendia, mas que despertou nela uma vontade estranha de provar que ele estava errado, qualquer que fosse a conclusão a que estava chegando. Tudo bem, disse finalmente. Biblioteca, quinta-feira, meio-dia. Combinado. Ele acenou e saiu. Mel ficou parada na porta vazia da sala, com uma sensação esquisita no peito, como se algo tivesse mudado sem que ela percebesse exatamente o que. Algo nela queria saber mais sobre aquele garoto que lia Machado de Assis como quem desvendava segredos, e odiava admitir isso. Naquela noite, em seu quarto de princesa moderna, ela pensou naquele olhar. Henrique tinha-a olhado como se ela fosse um enigma a ser decifrado, não uma herdeira a ser impressionada. E pela primeira vez na vida, Mel Montebello se perguntou quem ela realmente era, quando tirava toda a armadura dourada que carregava. Ela só não sabia que aquele olhar mudaria tudo e custaria 5 anos de silêncio. Em apenas 3 meses, Melina descobriu que amar podia ser a melhor e a pior decisão da sua vida. O que começou como parceria de trabalho virou encontros na biblioteca. Depois, caminhadas até o ponto de ônibus dele. Conversas que se estendiam até o portão da escola fechar. Henrique falava de livros como quem revelava segredos. Ela descobriu que rir com ele era diferente de rir com qualquer outra pessoa. O primeiro beijo aconteceu numa tarde de chuva, encostados na parede da cantina vazia. Henrique segurou o rosto dela com as mãos trêmulas, como se ela fosse feita de cristal. Quando se separaram, os dois sabiam que não havia mais volta. Agora é oficial? Ela perguntou, ainda com a respiração descompassada. Se você quiser que seja. Mel sorriu e entrelaçou os dedos nos dele. Eu quero. Por 2 semanas eles viveram numa bolha. Henrique a esperava todos os dias na saída, carregava seus livros, dividia o lanche que a mãe preparava. Ela descobriu que ele morava a 1 hora de ônibus da escola, que acordava às 5 da manhã para chegar no horário, que sonhava em ser médico desde criança. Por que medicina? Perguntou numa tarde, deitados na grama do pátio. Meu irmão mais novo nasceu com problemas no coração. Henrique olhava para o céu. Passei anos vendo o médico falar coisa que eu não entendia. Quero entender. Quero ajudar. Mel apertou a mão dele. Naquele momento, soube que estava perdidamente apaixonada. A queda foi brutal. Antônio Montebello descobriu o namoro da filha através do motorista, que relatou cada beijo roubado no portão da escola. Naquela noite, ele não gritou. Não precisava. A frieza na voz dele era mais assustadora que qualquer explosão. Isso vai acabar agora, Melina. Pai, você nem conhece ele. Não preciso conhecer. Antônio dobrou o jornal com precisão cirúrgica. Você vai estudar nos Estados Unidos. Já está decidido. Eu não vou. O silêncio que se seguiu foi cortante. Antônio se levantou devagar e fixou os olhos na filha. Você vai, e esse garoto vai sair da sua vida hoje mesmo. No dia seguinte, Henrique recebeu um recado na secretaria. Alguém o esperava no estacionamento. Quando saiu, encontrou um homem de terno impecável encostado numa BMW preta. O relógio de ouro brilhava no pulso. O perfume caro dominava o ar. Henrique Moura? Sim, senhor. Antônio Montebello. A voz era gélida.
A porta da BMW ainda estava aberta, como se fosse um lembrete do mundo ao qual Henrique jamais pertenceria. Pai da Melina. O estômago de Henrique despencou. Vou ser direto com você, garoto. Antônio deu um passo à frente. Minha filha tem um futuro traçado, um império para herdar. Você é uma distração que ela não pode se dar ao luxo de ter. Senhor, Você o quê? O sorriso de Antônio era cruel. Vai me dizer que ama minha filha? Que pode oferecer alguma coisa para ela? Olha bem para você, menino. Olha para o que você tem, e depois olha para o que ela merece. Cada palavra era um tiro certeiro. Henrique sentiu o rosto queimar de humilhação. Ela vai estudar fora na semana que vem. Antônio ajustou o paletó. E você vai terminar com ela hoje. Vai dizer que percebeu que são muito diferentes, muito jovens. Qualquer mentira que quiser. Mas vai terminar. E se eu não fizer isso? Antônio riu. Um som sem humor. Eu acabo com você, garoto. E com sua família. Sua mãe trabalha de faxineira no Hospital Santa Casa, não é? Seria uma pena se ela perdesse o emprego. Seu pai, entregador. Quantas multas de trânsito uma ligação minha pode gerar? Henrique sentiu o punho se fechar involuntariamente. A garganta secou. Deu um passo para trás, como se as palavras fossem golpes físicos. O mundo de Henrique desabou. Você tem 1 hora para pensar. Antônio entrou no carro. Mas nós dois sabemos qual é a escolha certa. Naquela tarde, Mel o encontrou mais calado que o normal. Eles caminharam até a pracinha onde deram o primeiro beijo, mas ele não segurou a mão dela. Henrique, o que foi? Ele parou debaixo da árvore onde costumavam se sentar. O vento balançava as folhas acima deles. Um silêncio pesado se instalou entre os dois. O mesmo silêncio que antecedeu o primeiro beijo, mas agora carregado de despedida. O coração dele batia tão forte que ela conseguia ouvir. A gente precisa conversar. Sobre o quê? Sobre nós. Ele não conseguiu olhar nos olhos dela. Acho que a gente tá se precipitando. Mel sentiu o ar fugir dos pulmões. Como assim? Somos muito jovens, Mel. Muito diferentes. Cada palavra era uma lâmina na própria garganta. Você vai para os Estados Unidos, eu vou ficar aqui. Faz sentido cada um seguir seu caminho. Henrique, a gente pode tentar a distância. Eu volto nas férias, a gente conversa todo dia. Não. Ele finalmente a encarou e ela viu algo quebrado nos olhos dele. Não vai dar certo. É melhor terminar agora, antes que doa mais. Você não tá falando sério. Estou. Mel começou a chorar. Lágrimas silenciosas que destroçaram o que restava do coração de Henrique. Eu te amo, sussurrou. Eu sei, a voz dele falhou. Mas às vezes amor não é suficiente. Ela correu. Henrique ficou parado debaixo da árvore até escurecer, com o gosto amargo da mentira na boca e o peso de um sacrifício que ela jamais saberia que existiu. Uma semana depois, Mel partiu para os Estados Unidos com o coração em pedaços, sem entender por que o amor da vida dela tinha simplesmente desistido. E por 5 anos, Henrique viveria com o peso de ter destruído o próprio coração, para proteger o dela. Na mesma pracinha onde um dia segurou o rosto dela com mãos trêmulas, agora restavam apenas as cinzas de um amor que ele escolheu matar. 5 anos transformaram Melina Montebello numa mulher que seu pai não esperava e que estava prestes a encarar o único homem que ele tentou apagar da vida dela. Aos 22 anos, formada em administração pela Harvard Business School, ela pisou novamente no aeroporto de Guarulhos com uma certeza fria no peito. Nunca mais seria a garota ingênua que partiu de coração partido. A ligação chegou numa terça-feira chuvosa em Boston. Antônio Montebello havia sofrido um AVC severo. Os médicos falavam em sequelas permanentes, perda de movimentos, dificuldades na fala. O império precisava de uma sucessora. Imediatamente, Senhorita Montebello, o conselho está preocupado com a estabilidade da empresa, disse o advogado da família pelo telefone. Precisamos de alguém com visão e pulso firme. Mel fechou os olhos. 5 anos estudando, se fortalecendo, se preparando para aquele momento.
o momento em que assumiria o controle total da própria vida. Eu volto na semana que vem. O voo de volta foi longo. Mel passou as 8 horas olhando pela janela, calculando estratégias, revisando contratos na mente. Mas quando o avião pousou, uma única imagem teimava em voltar. Um garoto de olhos castanhos falando sobre Machado de Assis numa biblioteca escolar. E como fazia há anos, empurrou aquela lembrança para o canto mais fundo da mente. Aquela Mel estava morta. A 15 quilômetros dali, Henrique Moura terminava mais um plantão no quartel do centro. 23 anos, 5 anos de corpo de bombeiros, ele se tornou o soldado que sempre corria para o perigo, enquanto outros corriam na direção oposta. Moura, você vai ficar aí sonhando ou vai ajudar com o equipamento? Gritou Silva, seu parceiro de equipe. Henrique piscou e voltou à realidade. Estava limpando o caminhão, mas sua mente vagava para longe. Acontecia com frequência, especialmente quando passava perto de Higienópolis no caminho para alguma ocorrência. Desculpa, Silva. Estava pensando. Pensando em quê? Ou melhor, em quem? Henrique fingiu não ouvir. Silva sabia da história. Todos no quartel sabiam que havia uma garota no passado. Uma que ele nunca mencionava, mas que aparecia no olhar distante dele em momentos como aquele. Henrique nunca contou os detalhes. Como poderia explicar que havia amado alguém por 3 meses e passado 5 anos tentando esquecer? Como explicar que havia destruído o próprio coração para proteger o dela e que ainda acordava algumas noites se perguntando se tinha feito a escolha certa? Medicina foi um sonho que morreu junto com aquele amor. Depois que Mel partiu, Henrique perdeu o foco nos estudos. O Enem foi um desastre. Sem dinheiro para cursinho, sem ânimo para tentar novamente, ele viu no corpo de bombeiros uma forma de ainda salvar vidas, de ainda fazer diferença. Moura, você tem família? Perguntou Silva certa vez. Tenho meus pais, meu irmão. Não, cara. Família, namorada, esposa. Henrique balançou a cabeça. Não é fácil achar alguém que entenda a nossa profissão. Era mentira. A verdade é que ele havia encontrado a pessoa certa no momento errado. E agora todas as outras pareciam cópias desbotadas de uma original que ele perdeu. Enquanto Henrique salvava vidas nas ruas, Mel comandava reuniões na torre espelhada da Avenida Faria Lima. O contraste era gritante. Ela interno e sob medida, tomando decisões que movimentavam milhões. Ele de uniforme azul, carregando pessoas para fora de prédios em chamas. Mundos paralelos. 2 corações que batiam na mesma cidade, mas que pareciam estar em planetas diferentes. No hospital, Mel olhava para o pai acamado e sentia uma mistura de pena e raiva. Antônio Montebello, o homem que controlava tudo e todos, agora dependia de máquinas para respirar. A ironia era cruel. Papai, eu assumi a empresa, disse numa das visitas, e vou fazer diferente de você. Antônio tentou falar, mas apenas sons abafados saíram. Os olhos dele, porém, estavam alerta, atentos, como se ainda tentasse controlar o mundo da cama de hospital. Você destruiu muita coisa para proteger o que achava importante, Mel continuou. Inclusive pessoas que eu amava. Por um segundo, os olhos de Antônio pareceram se suavizar. Um lampejo de arrependimento, talvez, ou apenas reflexo da medicação. Mel saiu do hospital com o peito apertado. 5 anos depois, a ferida ainda doía. Não a empresa, não o poder, não o dinheiro. A única coisa que ela realmente queria estava perdida para sempre. Nos últimos anos, a única companhia constante eram planilhas, contratos e a solidão. Ou pelo menos era o que ela pensava. Naquela mesma noite, o som estridente de uma sirene rompeu a noite chuvosa, fazendo a cidade despertar de sobressalto. Incêndio em um prédio comercial em Pinheiros. Henrique vestiu o equipamento com a pressa de sempre, mas sem saber que o destino estava prestes a reescrever 2 histórias que pareciam ter chegado ao fim. E enquanto o rádio do quartel chiava, Henrique não sabia que aquela noite mudaria o silêncio que carregava há 5 anos. Naquela noite, o fogo não queimaria apenas paredes, mas reacenderia um amor que ele acreditava morto. Mel não esperava que seu primeiro dia enfrentando o conselho administrativo terminasse cercada por chamas e fumaça.
A reunião estava tensa desde o início. 5 homens de terno questionando cada decisão dela, testando limites, medindo forças. Aos 22 anos, ela era a CEO mais jovem que a empresa já havia tido, e alguns conselheiros deixavam claro que pretendiam tornar sua vida um inferno. Senhorita Montebello, com todo respeito, a senhorita tem experiência suficiente para... Começou Rodrigues, o mais velho do conselho. Foi quando o alarme de incêndio disparou. O som ensurdecedor cortou a sala de reuniões do 12º andar. Luzes vermelhas piscaram no teto. Em segundos, o cheiro acre de fumaça invadiu o ambiente. "Todo mundo para a escada de emergência!" gritou alguém. O pânico se instalou. Os homens que minutos antes questionavam sua autoridade, agora corriam em direção às saídas como crianças assustadas. Mel permaneceu parada por alguns segundos, observando o caos. Havia algo quase poético naquilo. No momento em que tentavam queimá-la metaforicamente, um incêndio real decidia aparecer. O corredor estava tomado pela fumaça. As luzes de emergência piscavam em vermelho, criando sombras dançantes nas paredes. Mel cobriu o nariz com a manga do blazer e seguiu em direção à escada, mas a multidão desesperada bloqueava a passagem. "Por favor, mantenham a calma", gritavam segurança, mas ninguém escutava. A fumaça ficava mais densa a cada segundo. Mel começou a tossir, os olhos ardiam. Pela primeira vez naquela noite, sentiu medo de verdade. Foi quando ouviu as sirenes. O caminhão dos bombeiros cortou o trânsito de Pinheiros com a urgência de sempre. Henrique conferiu o equipamento pela 3ª vez. Respirador, mangueira, machado. Incêndio em prédio comercial, pessoas presas nos andares superiores. "Ora, você vai pelo elevador de serviço com Silva. Eu e Carvalho vamos pelas escadas principais", comandou o capitão Santos. Henrique acenou. 5 anos de corporação haviam treinado seus reflexos para situações como aquela. Entrar, localizar vítimas, evacuar. Simples e eficiente, mas nada poderia tê-lo preparado para o que estava prestes a encontrar. O elevador de serviço ainda funcionava. Henrique e Silva subiram direto para o 12º andar, onde o foco do incêndio parecia mais intenso. A fumaça era densa, mas não impedia totalmente a visibilidade. "Tem alguém aqui!" gritou Silva, apontando para uma figura feminina próxima às escadas. Henrique se aproximou. Uma mulher de terno escuro, cabelos presos, tossia violentamente enquanto tentava abrir uma porta que parecia emperrada. De costas, no meio da fumaça e das luzes vermelhas, ela poderia ser qualquer executiva em pânico. "Senhora, eu sou do Corpo de Bombeiros!" Henrique gritou, correndo em direção a ela. A silhueta parecia estranhamente familiar, mas Henrique não queria acreditar no que seu coração já sabia. A mulher se virou. O mundo parou. Melina Montebello, 5 anos mais velha, cabelos mais curtos, expressão mais dura, mas os mesmos olhos verdes que o haviam assombrado por tantas noites. A mesma boca que ele beijou debaixo de uma árvore numa tarde distante. Por 3 segundos eternos, eles se encararam através da fumaça. O barulho do incêndio, as sirenes, os gritos, tudo sumiu. Existiam apenas eles dois e 5 anos de silêncio que gritavam entre os corpos. "Mel?" A voz de Henrique saiu rouca, incrédula. Ela piscou várias vezes, como se tentasse ter certeza de que não estava alucinando por causa da fumaça. "Henrique." A voz dela saiu controlada, milimetricamente medida, como se cada sílaba fosse escolhida para não tremer. Não foi uma pergunta. Foi uma constatação fria, quase clínica, como se estivesse lendo um nome numa lista. Por um momento, Henrique esqueceu onde estava. Esqueceu o fogo, a fumaça, o perigo. Existia apenas aquela mulher que um dia significou o mundo inteiro para ele e que agora o olhava como se ele fosse um estranho incômodo. "Senhora, precisamos sair daqui agora." Silva apareceu ao lado deles, quebrando o momento. Henrique piscou e voltou ao presente. "Bombeiro, resgate, protocolo." "Você está ferida?" perguntou, tentando soar profissional. "Não." Mel se afastou um passo quando ele se aproximou. "Estou bem. A escada está bloqueada. Vamos usar o elevador de serviço." Ela acenou, mas evitou olhar diretamente para ele novamente.
Durante a descida, ficaram em cantos opostos do elevador. Silva tentava fazer conversa, perguntando se ela estava bem, se precisava de atendimento médico. Mel respondia com monossílabos, mas Henrique sentia o peso do olhar dela nas suas costas. Quando chegaram ao térreo, o movimento era intenso. Ambulâncias, mais caminhões de bombeiros, pessoas sendo atendidas na calçada. Henrique acompanhou Mel até uma área segura, onde um paramédico verificou rapidamente seus sinais vitais. "Está tudo normal", disse o paramédico. "Só inalou um pouco de fumaça, mas nada grave." Mel acenou e se levantou. Henrique estava a poucos metros, tirando o capacete e limpando o suor do rosto. Ela caminhou até ele com passos firmes, decididos. "Obrigada", disse, estendendo a mão para um aperto formal. Henrique olhou para a mão dela, hesitou por um segundo e aceitou o cumprimento. O toque durou menos de 3 segundos, mas foi tempo suficiente para ele sentir que a pele dela estava fria e distante. Não foi nada. Ele soltou a mão dela. "Faz parte do trabalho. Imagino." Mel já estava recuando. "Bem, preciso ir. Tenho coisas para resolver." Ela se virou para ir embora, mas Henrique deu um passo à frente. "Mel." A voz dele a fez parar, mas ela não se virou completamente. "É bom te ver." Ela ficou parada por alguns segundos de costas para ele. Quando finalmente se virou, havia algo nos olhos dela que ele não conseguiu decifrar. Mágoa? Raiva? Indiferença? "É mesmo?" perguntou com um meio sorriso que não chegou aos olhos. E sem esperar resposta, se afastou em direção a um carro preto que a esperava. Henrique ficou parado na calçada, vendo ela ir embora pela segunda vez na vida. Só que desta vez, a despedida doeu de um jeito diferente. Porque 5 anos antes, ele havia mentido para protegê-la. Agora, ela estava mentindo para se proteger dele. E pela primeira vez desde aquela tarde debaixo da árvore, Henrique se perguntou se talvez, apenas talvez, ainda houvesse uma chance de consertar o que ele havia quebrado. E no fundo, Henrique sabia. Ela podia fugir dele naquela noite. Mas não para sempre. Henrique passou 3 dias tentando encontrar uma desculpa que não parecesse desesperada para vê-la novamente. Na verdade, ele nem precisava de desculpa. Preocupação genuína bastava. Afinal, ela havia inalado fumaça, passado por um trauma. Era normal um bombeiro verificar o bem-estar de uma vítima que resgatou. Pelo menos era isso que ele repetia para si mesmo enquanto estacionava em frente à torre espelhada da Avenida Faria Lima. O lobby do prédio era intimidante. Mármore frio, teto alto, seguranças de terno que pareciam ter saído de um filme. Henrique olhou para o próprio reflexo no elevador. Jeans limpo, camisa social azul clara, o cabelo domado com gel. Não era o visual de um bilionário, mas pelo menos não parecia que acabara de sair de um incêndio. 22º andar, disse para si mesmo, apertando o botão. A cada andar que subia, o nervosismo aumentava. O que ele diria? Como ela reagiria? Havia uma chance real de ela mandar a segurança escoltá-lo para fora. Quando as portas se abriram, ele se deparou com uma recepção impecável. Uma mulher loira e elegante o recebeu com um sorriso profissional. Mas Henrique notou o olhar avaliativo que ela deu na sua roupa. "Boa tarde. Em que posso ajudá-lo?" "Eu gostaria de falar com Melina Montebello. Sou Henrique Moura, do Corpo de Bombeiros." Ele tirou a carteira e mostrou a identificação. Estive presente no resgate dela no incêndio de 3 dias atrás. A recepcionista hesitou por um momento, claramente desconfortável. Normalmente visitas precisam ser agendadas com antecedência, mas... "Um momento, por favor." Ela fez uma ligação rápida, falou baixo, aguardou resposta. Henrique conseguiu ouvir apenas fragmentos. "Bombeiro, incêndio, quer falar com a senhora." "Ela pode recebê-lo", disse finalmente. "Quinta porta à direita." Henrique caminhou pelo corredor tentando controlar a respiração. As paredes eram decoradas com quadros abstratos caros, e o silêncio era quebrado apenas pelo som abafado de seus passos no carpete grosso. Parou diante da porta. Uma placa discreta dizia: Melina Montebello, CEO. Ele bateu 2 vezes. "Entre." A voz dela do outro lado da porta fez o estômago dele dar um nó.
Mel estava sentada atrás de uma mesa de vidro enorme, digitando no notebook. Quando ele entrou, ela levantou os olhos lentamente, como se não tivesse certeza de que realmente o havia chamado para entrar. Por alguns segundos, eles se olharam em silêncio. Ela usava um terno cinza escuro, cabelos presos num coque impecável, maquiagem discreta, mas perfeita. Parecia uma versão adulta e polida da garota que ele conheceu na escola. Mais bonita, se isso fosse possível, e infinitamente mais inacessível. Henrique, ela fechou o notebook devagar. Não esperava te ver aqui. Eu só queria. Ele hesitou. De repente, todas as frases que havia ensaiado pareciam ridículas. Queria saber como você está. Depois do incêndio. Mel gesticulou para a cadeira em frente à mesa. Pode sentar. Quer água? Café? Não, obrigado. Henrique se sentou na beirada da cadeira, claramente desconfortável com toda aquela formalidade. Estou bem, disse ela, respondendo à pergunta que ele havia feito. Nenhuma sequela. Obrigada por perguntar. Ótimo, isso é ótimo. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Henrique olhava para as mãos, ela brincava com uma caneta. Era como se fossem duas pessoas que se conheceram numa festa e estavam tentando manter uma conversa educada. Então, Mel quebrou o silêncio. Bombeiro. Sempre quis trabalhar com isso. Henrique levantou os olhos e a encontrou observando-o com curiosidade genuína. Na verdade, não. Ele deu um meio sorriso. Queria ser médico. Lembra? Por uma fração de segundo algo mudou no olhar dela. Um lampejo de reconhecimento, talvez até de saudade, mas foi rápido demais. Lembro. A voz saiu mais baixa. O que mudou? A vida. Henrique deu de ombros. Às vezes os planos não saem como esperamos. Mel acenou como se entendesse perfeitamente. E você? Perguntou ele. Sempre soube que assumiria a empresa? Sempre soube que era uma possibilidade. Ela se recostou na cadeira. Meu pai não deixou muita escolha quando... Parou abruptamente. Quando? Quando teve o AVC. Mel evitou os olhos dele. Alguém precisava assumir. Henrique percebeu que ela havia começado a dizer outra coisa, mas não insistiu. Deve ser muita responsabilidade. É, ela olhou pela janela. Mas aprendi que às vezes temos que fazer escolhas difíceis, mesmo quando não queremos. Havia algo na voz dela, um peso que Henrique reconheceu. Era o mesmo tom que ele usava quando falava sobre decisões que o assombravam. Mel, começou, mas ela o cortou. E como está sua família? Seus pais? Seu irmão? Bem, Henrique aceitou a mudança de assunto. Meu irmão se formou em engenharia ano passado. O problema no coração foi corrigido com cirurgia. Que bom. O sorriso dela pareceu genuíno pela primeira vez. Você sempre se preocupou muito com ele. Você lembra disso? Lembro de muita coisa. A frase ficou suspensa entre eles, carregada de significado. Henrique sentiu o coração acelerar. Eu também, disse baixo. Mel desviou o olhar e voltou a brincar com a caneta. O momento de proximidade havia passado, e ela ergueu as barreiras novamente. Bem, obrigada por vir. Foi gentil da sua parte. Era uma despedida educada. Henrique entendeu o recado e se levantou. Claro. Ele caminhou até a porta, mas parou antes de abri-la. Mel? Sim? Se você quiser, não sei, conversar. Sobre qualquer coisa. Ele se virou para encará-la. Eu estaria disponível. Ela o estudou por um longo momento, como se tentasse decifrar suas intenções. Por quê? Perguntou finalmente. Porque... Henrique procurou as palavras certas. Porque faz muito tempo que não converso com alguém que me conhecia, quando eu era apenas Henrique. Não o bombeiro, não o cara que salvou você. Apenas eu. Algo nos olhos dela se suavizou. Quase imperceptivelmente, mas ele viu. Vou pensar, disse. Tudo bem. Henrique abriu a porta. Cuidado com incêndios, ela riu. Uma risada baixa, quase involuntária, mas real. Vou tentar evitar. Henrique saiu do prédio com o coração batendo mais forte que durante qualquer resgate que já havia feito. Porque pela primeira vez em 5 anos, Melina Montebello havia rido por causa de algo que ele disse, e por mais breve que tenha sido,
Por um segundo ela havia parecido com a garota que ele conheceu numa biblioteca escolar. A garota por quem ele ainda estava perdidamente apaixonado. O primeiro encontro casual aconteceu numa quarta-feira chuvosa, na cafeteria Pérola do centro. Henrique tinha acabado de sair do plantão e decidiu tomar um café antes de enfrentar o trânsito até em casa. Era um lugar simples, com balcão de mármore antigo e garçons que conheciam os clientes pelo nome. O tipo de lugar onde executivos importantes jamais colocariam os pés. Exceto, aparentemente, por Melina Montebello. Ela estava numa mesa do canto, notebook aberto, fone de ouvido no pescoço, cercada por papéis que pareciam contratos. O escritório dos advogados ficava a poucos metros dali, e aquela era claramente a única opção tranquila para revisar documentos antes da reunião. Henrique a viu antes dela perceber sua presença. Por alguns segundos, apenas observou. Mel mordia a ponta da caneta enquanto lia, uma mania que ela tinha desde a escola e que o fez sorrir involuntariamente. Quando ela levantou os olhos e o viu parado com a xícara na mão, a expressão de surpresa no rosto dela foi genuína. Henrique! Ela tirou o fone de ouvido. O que você faz aqui? Tomo café, ele respondeu levantando a xícara. Você que me surpreende. Não imaginava que conhecesse este lugar. Tenho uma reunião com advogados daqui a pouco. Mel gesticulou para a cadeira vazia à sua frente. Quer sentar? A não ser que tenha pressa. Henrique hesitou apenas por um segundo antes de aceitar o convite. Sempre morde a caneta quando está concentrada? Perguntou, sentando-se. Mel olhou para a caneta na mão e riu envergonhada. Hábito antigo. Lembro. Henrique tomou um gole do café. Você fazia isso durante as provas de literatura. Você lembra disso? Lembro de muita coisa. O eco das palavras que ela havia dito no escritório pairou entre eles. Mel fechou o notebook devagar. Como vai o trabalho? Perguntou. Bem, ontem tiramos um gato de uma árvore. Henrique fez uma expressão séria. Operação de alto risco. Mel riu. Uma risada espontânea que transformou completamente o rosto dela. Sério? Juro. O gato se chamava Napoleão e pesava uns 8 quilos. Precisou de 2 bombeiros para descer ele. Vocês realmente fazem isso? Pensei que fosse só nos filmes. Fazemos de tudo um pouco. Henrique se inclinou para a frente. Semana passada ajudamos uma senhora que trancou a chave dentro do carro. Com ela dentro. Como assim? Carro com trava automática. Ela saiu para pegar uma coisa no porta-malas, a porta bateu e pronto. Ficou do lado de fora, chave e bolsa lá dentro. Mel balançou a cabeça, sorrindo. E vocês foram? Óbvio. Bombeiro não escolhe emergência. Eles conversaram por mais 20 minutos. Sobre trabalho, sobre a cidade, sobre nada importante. Mas havia uma leveza ali que nenhum dos dois sentia há muito tempo. Quando Mel olhou o relógio e suspirou, Henrique soube que a magia estava prestes a acabar. Preciso ir. Ela começou a guardar os papéis. Os advogados não gostam de esperar. Claro. Henrique se levantou junto com ela. Por um momento, ficaram parados um de frente para o outro, sem saber como se despedir. Mel estendeu a mão, mas ele a ignorou e deu um beijo no rosto dela. Um beijo rápido, casual, mas que deixou os dois desconfortáveis de jeitos diferentes. Até mais, disse ela, saindo rapidamente. Henrique ficou parado, sentindo ainda o perfume dela no ar. O segundo encontro foi no Parque Ibirapuera, numa manhã de sábado. Henrique corria pela trilha quando a viu caminhando em direção ao pavilhão onde acontecia um evento beneficente. Ela usava um vestido azul marinho e salto baixo, claramente a caminho de algo relacionado ao trabalho. Mel! Gritou parando a corrida. Ela se virou, viu ele se aproximando suado e de bermuda e sorriu. Deixe-me adivinhar. Resgatando pássaros? Muito engraçada. Henrique limpou o suor da testa com a camiseta. Só correndo mesmo. E você? Evento da empresa. Doação para o hospital infantil. Ela olhou para a roupa dele. Não quer vir comigo? Assim? Henrique olhou para a própria roupa, hesitando. A diferença entre a bermuda suada dele e o mundo de ternos que a esperava era gritante. Por que não?
É ao ar livre, informal. Mel deu de ombros. A não ser que tenha compromisso. Henrique pensou por um segundo. Sabia que ficaria completamente deslocado, mas a vontade de ficar com ela falou mais alto. Não tenho. Então vem. Eles caminharam juntos até o evento. Mel cumprimentou algumas pessoas, mas passou a maior parte do tempo conversando com Henrique. Ele se sentiu completamente deslocado entre empresários de terno e suas esposas produzidas, mas Mel fez questão de apresentá-lo como um amigo para quem perguntava. Obrigada por ter ficado, disse ela quando o evento terminou. Foi interessante. Henrique mentiu. Não sabia que existiam tantas formas diferentes de arrecadar dinheiro. Você odiou. Odiei. Ele riu. Mas gostei de ficar com você. Mel parou de andar e o olhou. Havia algo diferente nos olhos dela, uma vulnerabilidade que não estava lá antes. Henrique. Sim? Nada. Ela balançou a cabeça. Esquece. O terceiro encontro foi ideia dela. Mel ligou numa quinta-feira à noite. Henrique estava em casa assistindo televisão quando o telefone tocou. O número era desconhecido. Alô? Henrique? É a Mel. O coração dele disparou. Oi, tudo bem? Tudo. Eu só... Você conhece aquela padaria na Muca que tem pão francês quentinho de manhã? Conheço várias. A do seu Antônio. Você me levou lá uma vez quando éramos... Lembro. Henrique se sentou na cama. Por quê? Queria tomar café da manhã lá amanhã. Você toparia ir comigo? Henrique ficou em silêncio por alguns segundos, processando o convite. Claro. Que horas? 7:30? Perfeito. Na manhã seguinte, eles se encontraram na porta da padaria. Mel chegou de táxi, usando jeans e uma blusa branca simples. Sem salto, quase sem maquiagem. Henrique não a via tão natural desde a época da escola. Está igual, disse ela, olhando para a vitrine. Seu Antônio ainda está lá. Henrique apontou para o homem baixinho atrás do balcão. Vai lembrar de você. Duvido. Mas seu Antônio lembrou. Assim que viu Mel, sorriu largo. A namoradinha do Henrique, gritou. Assumiu, menina. Mel ficou vermelha, mas havia algo mais nos olhos dela além da vergonha. Uma pontinha de saudade misturada ao desconforto, como se aquelas palavras despertassem lembranças que ela tentava manter enterradas. Não somos mais... Começou Henrique. Ah, brigaram? Seu Antônio balançou a cabeça. Vocês eram um casal tão bonito. Sempre vinham aqui de mãos dadas. Seu Antônio... Henrique tentou mudar de assunto. Lembro que você, apontou para Mel, não conseguia decidir entre pão doce e salgado. Sempre pedia os dois. Mel riu, relaxando. Ainda faço isso. Então não mudou nada. Seu Antônio bateu palmas. Vou fazer um café especial para vocês. Eles se sentaram numa mesinha de fórmica no fundo da padaria. O lugar não havia mudado nada, mesmo chão de cerâmica, mesmas cadeiras de plástico, mesmo cheiro de pão fresco. Por alguns minutos foi como se os últimos 5 anos não tivessem existido. Por que você me trouxe aqui? Perguntou Mel. Porque você pediu. Não, quero dizer, por que você me trouxe aqui na época? Henrique pensou por um momento. Porque você vivia num mundo muito diferente do meu. Queria te mostrar o meu. E por que você quis me mostrar? Porque... Ele hesitou. Porque queria que você me conhecesse de verdade. Não só o Henrique da escola. O Henrique da vida real. Mel acenou devagar. E agora? Por que você aceitou vir aqui comigo hoje? Pela mesma razão. Eles se olharam através da mesa pequena. O barulho da padaria sumiu. Existiam apenas eles dois e uma conversa que estava acontecendo mais com olhares do que com palavras. Mel estendeu a mão e tocou a dele levemente. Apenas por alguns segundos, mas foi tempo suficiente para Henrique sentir a pele quente dela contra a sua. Mel, eu sei. Ela retirou a mão. Eu sei. O telefone dela tocou, quebrando o momento. Era do trabalho. Ela atendeu com um suspiro. Alô? Agora? Não pode esperar até segunda? Tá bom, eu vou. Trabalho? Perguntou Henrique quando ela desligou.
Sempre. Mel pegou a bolsa. Desculpa, eu preciso... Eu sei. Eles saíram juntos da padaria. Seu Antônio acenou da porta, gritando: voltem sempre. Na calçada, Mel parou e se virou para Henrique. Obrigada. Por ter vindo. Obrigado você. Por ter ligado. Eles ficaram parados, muito próximos. Henrique podia sentir o perfume suave dela, ver as pequenas sardas que ela tinha ao redor dos olhos. Mel levantou o rosto ligeiramente, os lábios entreabertos. Por um segundo, o mundo parou. Henrique se inclinou. Um carro buzinou alto na rua, fazendo os dois se afastarem automaticamente. Eu preciso ir, disse Mel, claramente perturbada. Claro. Ela entrou no táxi que havia parado e acenou pela janela. Henrique ficou na calçada, vendo ela se afastar, com o gosto amargo de uma chance perdida na boca. Mas dessa vez, ele sabia que não havia sido acaso. Dessa vez, ela quase o havia beijado também. E se quase aconteceu uma vez, podia acontecer de verdade na próxima. Se aquele beijo tivesse acontecido, nada voltaria a ser como antes. E talvez fosse exatamente isso que os dois queriam, mas ainda não tinham coragem de admitir. A bomba estourou numa segunda-feira de manhã, espalhada em manchetes que transformaram o nome Montebello em sinônimo de escândalo. Herdeira inexperiente põe império em risco, gritava o jornal econômico. Melina Montebello, jovem demais para comandar, questionava outro. A revista de negócios mais influente do país dedicou 4 páginas para questionar cada decisão que ela havia tomado desde que assumiu a empresa. Mel leu as matérias no silêncio gelado do seu escritório, com as mãos tremendo ligeiramente. Não eram apenas críticas profissionais. Eram ataques pessoais, especulações sobre sua vida privada, sugestões de que ela só estava no cargo por ser filha do fundador. O telefone não parava de tocar. Assessores desesperados, conselheiros exigindo reuniões de emergência, jornalistas querendo declarações. Mel desligou o aparelho e pediu para a secretária não passar mais ligações. Por 2 horas, ficou sozinha naquele escritório de vidro, sentindo o peso de um império inteiro sobre os ombros. E pela primeira vez, desde que voltou ao Brasil, se perguntou se não havia cometido um erro terrível ao aceitar aquela responsabilidade. Era quase meio-dia quando a recepcionista ligou no interno. Senhorita Montebello, tem um rapaz aqui embaixo. Diz que é do Corpo de Bombeiros. Henrique Moura. Mel fechou os olhos. Henrique era a última pessoa que ela queria ver naquele momento. E ao mesmo tempo, a única. Mande subir. 5 minutos depois, ele bateu à porta. Usava a calça do uniforme e uma camiseta civil, como se tivesse saído correndo do quartel. Quando entrou, Mel percebeu que ele havia visto os jornais. Oi, disse ele, fechando a porta atrás de si. Oi. Mel tentou sorrir, mas não conseguiu. Veio me dar os parabéns pela minha semana maravilhosa? Henrique se aproximou devagar, como se estivesse lidando com alguém ferido. Vim ver como você está. Estou ótima. A voz dela saiu mais alta que o pretendido. Nunca estive melhor. Ser humilhada publicamente é exatamente o que eu precisava para alegrar a segunda-feira. Mel, você leu? Ela pegou um dos jornais e acenou no ar. Segundo eles, eu sou uma criança mimada brincando de empresária. Uma herdeira incompetente que vai destruir tudo que o pai construiu. Você sabe que isso não é verdade. Sei. Mel jogou o jornal na mesa. E se for? E se eles estiverem certos? E se eu realmente não sirvo para isso? Henrique deu mais alguns passos em direção a ela. Mel estava encostada na janela, com os braços cruzados, tentando manter a compostura. Mas ele via as rachaduras na armadura. Você lembra do nosso primeiro trabalho de literatura? Perguntou ele. Henrique, não é hora para Dom Casmurro versus Helena. Ele continuou ignorando o protesto. Você defendeu Helena com uma paixão que deixou a professora impressionada. Disse que Machado de Assis havia criado uma personagem feminina forte, numa época em que isso era raro. Qual o ponto? O ponto é que você sempre foi forte. Sempre soube se defender. Sempre lutou pelo que acreditava. Henrique parou a 1 metro dela. Isso não mudou. Mel o olhou por um longo momento. Havia algo na voz dele,
uma certeza que ela não sentia em relação a si mesma há muito tempo. Eles estão tentando me derrubar, disse baixo. Eu sei. O conselho, os investidores, até alguns funcionários, todos esperando que eu fale. E você vai provar que eles estão errados. Como você pode ter tanta certeza? Henrique deu um passo à frente. Agora estavam muito próximos. Mel podia sentir o calor do corpo dele, ver as pequenas cicatrizes nas mãos dele, marcas de anos salvando pessoas. Porque eu te conheço, disse ele. Conheço a garota que leu Machado de Assis inteiro só para ganhar uma discussão, que ficou acordada noites inteiras ajudando colegas com matemática, que nunca desistiu de nada na vida. Aquela garota morreu. A voz de Mel endureceu de repente. Morreu no dia em que você me disse que éramos jovens demais e que era melhor seguirmos caminhos separados. O silêncio que se seguiu foi cortante. Henrique sentiu o peso da acusação como um soco no estômago. Mel, não. Ela levantou a mão, interrompendo. Você não pode aparecer aqui depois de 5 anos e fingir que me conhece. Não pode. Por alguns segundos, a barreira voltou, fria, impenetrável. Henrique viu a executiva implacável que ela havia se tornado, a armadura que ela usava para se proteger, e soube que ele havia sido uma das razões para aquela transformação. Você tem razão, disse baixo. Eu não tenho o direito de... Não tem mesmo. Mel cruzou os braços, mas havia lágrimas nos olhos dela. Mas mesmo assim, mesmo sabendo disso, eu não consigo te mandar embora. A confissão saiu como um sussurro, quebrando a tensão no ar. Não morreu. Henrique levantou a mão e tocou o rosto dela muito levemente. Está aqui, escondida atrás de ternos caros e reuniões importantes, mas está aqui. Mel fechou os olhos ao sentir o toque dele. Era a primeira vez em 5 anos que alguém a tocava assim. Não como a CEO da Montebello Empresas, mas como Mel. Apenas Mel. Henrique, você é a pessoa mais forte que eu conheço, ele sussurrou. E se precisa ser lembrada disso, eu vou te lembrar quantas vezes for necessário. Quando Mel abriu os olhos, eles estavam muito próximos. Tão próximos que ela podia ver as pequenas nuances castanhas nos olhos dele, sentir a respiração dele contra o rosto. Por que você veio? Perguntou com a voz embargada. Porque... Henrique hesitou como se estivesse decidindo se dizia a verdade ou inventava uma desculpa. Porque não consigo ver você sofrer. A confissão ficou suspensa entre eles. Mel sentiu o coração acelerar, todas as defesas que havia construído nos últimos 5 anos começando a ruir. Henrique, a gente não pode... Eu sei. Ele não se afastou. Eu sei que não podemos. Sei que você não me perdoa pelo que aconteceu. Sei que somos muito diferentes, sei de tudo isso. Então por quê? Porque tem coisas que são mais fortes que a razão. Mel sentiu os olhos ardendo. Era muita coisa. O ataque da imprensa, a pressão do trabalho. E agora ele ali dizendo exatamente as palavras que ela precisava ouvir. Eu tenho medo, confessou. De quê? De tudo. Da empresa, da responsabilidade. Ela respirou fundo. De você. De mim. Do que eu sinto quando você está por perto. A respiração de Henrique ficou mais pesada. Eles estavam tão próximos que seria natural se beijarem. Natural e inevitável. Mas havia 5 anos de mágoa entre eles, 5 anos de silêncio que não se apagavam com uma conversa. Mel, ele sussurrou inclinando o rosto. Não. Ela colocou a mão no peito dele, mas não o empurrou. Não assim, não agora. Quando? Eu não sei. Henrique ficou parado com a mão ainda tocando o rosto dela, sentindo a pele quente sob os dedos. Mel tinha a mão no peito dele, sobre o coração que batia descompassado. Tudo bem, disse ele finalmente. Quando você estiver pronta. E se eu nunca estiver? Então eu vou esperar mesmo assim. Mel olhou nos olhos e viu que ele falava sério. Era a mesma determinação que ela vira nele quando estudava para o Enem, quando falava sobre salvar vidas. Henrique não desistia do que considerava importante, e aparentemente ela ainda era importante para ele. Você precisa ir,
disse, tentando recuperar o controle. Preciso. Henrique afastou a mão do rosto dela, mas devagar, como se não quisesse romper o contato. Mas se precisar de alguma coisa, eu sei onde te encontrar. Ele acenou e caminhou até a porta. Antes de sair, se virou uma última vez. Mel, sim? Eles estão errados. Sobre você, sobre a empresa, sobre tudo. E saiu, deixando ela sozinha no escritório. Mas desta vez a solidão era diferente, porque pela primeira vez em semanas, Mel se sentia vista, compreendida, protegida e completamente perdida entre o que a mente mandava fazer e o que o coração implorava. O toque dele ainda queimava na pele, e ela sabia que estava perigosamente perto de entregar todos os cards que havia guardado tão cuidadosamente. O telefone interno tocou, cortando seus pensamentos. A voz da secretária ecoou pela sala. Senhorita Montebello, o senhor Henrique esqueceu algo aqui embaixo. Está subindo para buscar. Mel sentiu o coração disparar. Ele estava voltando. Agora. E desta vez, ela sabia exatamente o que ia acontecer. Porque se ele batesse naquela porta mais uma vez, não haveria mais volta. 3 batidas na porta. O coração de Mel quase parou. Ela sabia que deveria fingir que não estava ali, que havia saído para uma reunião. Sabia que abrir aquela porta significaria cruzar uma linha que ela havia jurado jamais cruzar novamente. Mas seus pés a levaram até a entrada antes que a mente pudesse protestar. Henrique estava parado no corredor, com uma carteira na mão e uma expressão que misturava nervosismo e determinação. Esqueci isso, disse, levantando a carteira. Mas os olhos dele diziam outra coisa. Henrique? Mel começou, mas ele a interrompeu. Posso entrar? Só por 1 minuto. Ela se afastou, deixando-o passar. O escritório pareceu menor com ele ali dentro, como se a presença dele preenchesse cada centímetro do espaço. Na verdade, eu não esqueci nada, confessou ele, guardando a carteira no bolso. Eu sei. Voltei porque não consegui te deixar assim. Não consegui sair daqui sabendo que você estava sofrendo e que eu podia fazer alguma coisa. Mel fechou a porta e se virou para encará-lo. Eles ficaram parados, um de frente para o outro, com 5 anos de silêncio gritando entre os corpos. O que você pode fazer? Perguntou ela, com a voz mais baixa que pretendia. Isso. Henrique deu um passo à frente. Te lembrar de quem você é. Te proteger dos ataques deles. Te mostrar que existe alguém que te vê como você realmente é. E como eu realmente sou. Forte, inteligente, corajosa. Ele deu mais um passo. E a mulher mais bonita que eu já vi na vida. Mel sentiu o ar escapar dos pulmões. Ninguém a olhava assim há anos. Como se ela fosse algo precioso, algo que valia a pena ser protegido. Henrique, se a gente fizer isso... Começou. Eu sei. Ele parou bem na frente dela. Não vai ter volta. E você quer isso? Mesmo sabendo que somos de mundos diferentes, mesmo sabendo que vai ser complicado? Mel, eu passei 5 anos tentando te esquecer. A voz dele falhou ligeiramente. 5 anos dormindo e acordando pensando em você. Se existe uma chance, uma única chance de a gente dar certo, eu quero tentar. Ela o estudou por um longo momento. Viu a sinceridade nos olhos dele, a vulnerabilidade que ele raramente mostrava, e soube que estava perdida. Não aqui, sussurrou. Onde? Sua casa. Eu quero conhecer o lugar onde você vive. O apartamento de Henrique na Muca era exatamente como Mel havia imaginado. Pequeno, organizado, com móveis simples mas bem cuidados. Tinha livros espalhados pela mesa, uma guitarra encostada na parede, fotos da família na estante. Era um lar de verdade, não apenas um lugar para dormir. É simples, disse ele, claramente nervoso com a presença dela ali. É perfeito. Mel respondeu, tocando a lombada de um livro. É você. Henrique se aproximou por trás dela. Mel podia sentir o calor do corpo dele irradiando através da camisa, a respiração dele criando um sopro quente no pescoço. O coração dela batia tão forte que tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Mel. Ela se virou devagar.
O tecido da saia roçou contra a calça jeans dele. Um som quase imperceptível que fez a pele dela se arrepiar. Estavam muito próximos, mais próximos do que haviam estado desde a escola. Mel podia sentir o perfume sutil dele, ver as pequenas nuances douradas nos olhos castanhos. Mel levantou a mão e tocou o rosto dele, sentindo a barba por fazer áspera contra a palma. A pele dele estava quente, quase febril. "Você tem certeza?" perguntou ele, e ela podia sentir a vibração da voz dele através do peito. Em resposta, ela se inclinou e beijou ele. O beijo começou hesitante, quase tímido, como se os dois estivessem testando, lembrando. Por um segundo, Mel foi transportada para uma tarde de chuva na escola. O primeiro beijo deles contra a parede da cantina. A mesma boca, o mesmo gosto, mas agora com 5 anos de saudade temperando cada movimento. Mas em segundos, a memória se dissolveu, e 5 anos de necessidade transformaram a hesitação em urgência. Henrique a puxou para mais perto, uma mão na cintura dela, exatamente onde costumava pousar quando eram adolescentes, a outra emaranhada nos cabelos. Mel se agarrou na camisa dele como se fosse se afogar se o soltasse, seus dedos lembrando da textura do uniforme escolar que ele usava, mas agora tocando o algodão macio da camiseta que vestia. "Espera", ele sussurrou, afastando-se ligeiramente. "Você tem certeza absoluta?" "Tenho." Mel encostou a testa na dele. "Pela primeira vez em 5 anos eu tenho certeza de alguma coisa." Henrique sorriu e a beijou novamente. Desta vez, mais devagar, explorando. As mãos dele percorreram as costas dela, o pescoço, o rosto, como se estivesse memorizando cada detalhe. "Você é linda", sussurrou contra os lábios dela. "Henrique, fala pra mim." Ele beijou o pescoço dela. "Me diz que você sente a mesma coisa que eu." "Sinto." A voz dela saiu entrecortada. "Sempre senti." Eles se moveram juntos em direção ao quarto, parando várias vezes para se beijar, para se tocar, para se olhar nos olhos como se não acreditassem que aquilo estava realmente acontecendo. No quarto, Henrique acendeu apenas um abajur, criando uma luz suave e dourada. Mel estava nervosa. Ele podia ver na forma como ela mordia o lábio, como evitava o olhar dele por alguns segundos. "Tudo bem", ele disse, segurando o rosto dela entre as mãos. "A gente vai no nosso ritmo." "Não é isso." Mel respirou fundo. "É que é a primeira vez comigo e você. E eu não sei se..." "Shh." Henrique beijou a testa dela. "Não precisa ser perfeito. Só precisa ser nós." E foi. Cada toque era uma redescoberta. Cada beijo apagava um pouco da dor dos anos perdidos. Quando as roupas começaram a sair, foi devagar, com cuidado. Henrique parava constantemente para olhar nos olhos dela, para ter certeza de que ela estava bem. "Você é perfeita", sussurrou, beijando o ombro dela. "Henrique." Mel se agarrou nele, sentindo como se fosse explodir de tanto sentimento. O que aconteceu depois foi intenso e suave ao mesmo tempo, urgente e paciente. 5 anos de saudade se materializando em toques que falavam mais que qualquer palavra. Mel chorou. Não de dor, mas de alívio, de completude, de finalmente estar onde sempre soube que pertencia. "Eu te amo", sussurrou no ouvido dele. "Sempre amei." "Eu também", ele respondeu beijando o pescoço dela. Nunca parei. Depois, deitados juntos na cama bagunçada, Mel traçava pequenos círculos no peito nu de Henrique. A respiração dos dois havia voltado ao normal, mas o coração ainda batia descompassado. "Em que você está pensando?" perguntou ele, passando os dedos pelos cabelos dela. "Em como a gente perdeu tanto tempo." "Não perdemos." Henrique beijou o topo da cabeça dela. "A gente precisava viver outras coisas para chegar até aqui." "Você acha?" "Acho." Ele a puxou para mais perto. "A Mel que eu conheci na escola era incrível, mas a mulher que está aqui comigo agora é ainda mais." Mel levantou a cabeça para olhar nos olhos dele. "E se der errado? E se a gente se machucar de novo?" "Então a gente se machuca." Henrique tocou o rosto dela. "Mas pelo menos tentamos." "Henrique?"
Não me deixa de novo. A voz dela saiu pequena, vulnerável. Promete que dessa vez, se as coisas ficarem difíceis, a gente conversa, a gente luta. Prometo. Ele a beijou suavemente. Dessa vez ninguém nos separa. Mel sorriu e voltou a deitar no peito dele. Do lado de fora, São Paulo continuava sua vida frenética. Mas ali, naquele apartamento simples na Moca, o tempo havia parado. E pela primeira vez em 5 anos, ambos sabiam onde pertenciam. Era ali. Era sempre ali. Era um no outro. Mas enquanto Henrique adormecia com ela nos braços, Mel permaneceu acordada por mais alguns minutos, ouvindo a respiração dele se acalmar. Uma única lágrima escorreu pelo rosto dela, não de tristeza, mas de um medo silencioso que ela ainda não conseguia nomear. Porque no fundo, uma parte dela sabia que os mesmos motivos que os separaram 5 anos atrás ainda existiam. E desta vez, ela tinha muito mais a perder. Mel acordou com os primeiros raios de sol atravessando as cortinas finas do quarto. Por alguns segundos, não se lembrou onde estava. Depois sentiu o braço de Henrique ao redor da cintura, a respiração dele contra o pescoço, e a realidade da noite anterior voltou como uma onda quente. Ele ainda dormia. No rosto relaxado, ela conseguia ver traços do garoto que conhecera na escola. A mesma expressão serena que ele tinha quando lia na biblioteca, alheio ao mundo ao redor. A mensagem no celular dele continuava piscando na mesa de cabeceira. Mel não resistiu e esticou o braço para olhar. Emergência no setor 7. Preciso de você aqui às 6 horas, Capitão Santos. Eram 5h40 da manhã. Henrique, sussurrou tocando o ombro dele. Henrique, acorda. Ele abriu os olhos devagar por um momento confuso. Quando a viu ali, um sorriso se espalhou pelo rosto. Bom dia, disse puxando-a para mais perto. Você tem uma mensagem. Do seu chefe. Mel apontou para o celular. Henrique pegou o aparelho, leu rapidamente e suspirou. Preciso ir. Ele se sentou na cama. Emergência no trabalho. Que tipo de emergência? Provavelmente um incêndio grande. Quando eles chamam todo mundo dessa forma, Henrique parou de falar e a olhou. Desculpa, não queria que nossa primeira manhã juntos fosse assim. Mel se sentou também, puxando o lençol para cobrir o corpo. Henrique, eu preciso te perguntar uma coisa. Algo no tom dela o alertou. Claro, o que foi? Por que você terminou comigo? A pergunta saiu direta, sem rodeios. A verdade, não aquela história de que éramos jovens demais. Henrique ficou imóvel. O rosto dele mudou instantaneamente. Não apenas surpresa, mas algo que parecia pânico. Mel... Ele passou a mão pelos cabelos, nervoso. Isso não importa mais. Importa para mim. É complicado. Henrique se levantou da cama e vestiu a calça jeans, claramente tentando ganhar tempo. Foi há muito tempo. Henrique, me olha. Mel não tirou os olhos dele. Depois de ontem, depois de tudo, você ainda vai me mentir? Não é mentira. Ele deu as costas para ela, mexendo nos livros da estante. É que algumas coisas é melhor deixar no passado. Por que você está fugindo da conversa? Henrique parou de mexer nos livros. Os ombros dele estavam tensos, as mãos tremiam ligeiramente. Por que... A voz dele falhou. Porque se eu te contar, você vai odiar ele ainda mais, e ele é seu pai. Ele fez alguma coisa? O silêncio de Henrique foi a resposta. Henrique, o que meu pai fez? Ele me chamou no estacionamento da escola. Disse finalmente, ainda de costas, no dia antes de eu terminar com você. Mel sentiu o estômago afundar. O quê? Ele sabia do nosso namoro, sabia de tudo. Henrique se virou para encará-la, e Mel viu a humilhação ainda viva nos olhos dele. E deixou muito claro que eu não tinha lugar na sua vida. Isso não justifica você ter... Ele ameaçou minha família, Mel. As palavras saíram como um sussurro desesperado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Como assim? Disse que se eu não terminasse com você, ele destruiria meus pais. Henrique se sentou na beirada da cama, longe dela. Minha mãe perderia o emprego no hospital. Meu pai, que é entregador,
começaria a receber multas até não conseguir mais trabalhar. Eles iam perder tudo. Ele não faria isso. No dia seguinte, um advogado apareceu na empresa onde meu pai trabalha. A voz de Henrique estava fria, factual. Perguntou sobre irregularidades nas entregas e ligaram para o diretor do hospital onde minha mãe era faxineira, questionando se ela tinha todas as certificações necessárias. Mel sentiu o mundo girar. As lágrimas começaram a brotar nos olhos, só para me mostrar que ele falava sério. Henrique olhou para as próprias mãos, que com uma ligação ele podia acabar com a vida dos meus pais. Faria. E nós dois sabemos disso. Henrique a olhou com uma mistura de tristeza e resignação. Eu tinha 17 anos, Mel. Meus pais dependiam dos empregos deles para sobreviver. O que eu podia fazer? Você podia ter me contado. E depois? Henrique se levantou novamente. Você ia enfrentar seu pai? Abrir mão de tudo pela família do namorado pobre? Com 17 anos? Você nada. A voz dele saiu mais dura. Porque a verdade é que eu não tinha nada a oferecer para você. Seu pai estava certo nisso. Eu era um garoto pobre, com pais que mal conseguiam pagar as contas. E você era, a herdeira de um império. Mel se levantou da cama, ainda usando a camisa dele. Então você decidiu por mim. As lágrimas começaram a cair. Decidiu que eu não era forte o suficiente para lutar pelo que a gente tinha. Decidi proteger você. Mentindo para mim, Mel gritou, me deixando achar que você tinha desistido da gente, que eu não era importante o suficiente. Mel, você sabe quanto tempo eu passei me perguntando o que tinha feito de errado? Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Quantas noites eu chorei, achando que não era suficiente para você. Henrique deu um passo em direção a ela, mas Mel recuou. Eu queria te proteger dessa dor. E me causou uma dor muito maior. Mel o encarou, furiosa. 5 anos, Henrique. 5 anos perdidos porque você achou que sabia o que era melhor para mim. E você acha que foi fácil para mim? A voz dele subiu também. Você acha que eu não morri um pouco a cada dia pensando em você? Que não me perguntei 1000 vezes se tinha feito a escolha certa? Então por que não voltou atrás? Porque nada mudou. Henrique gesticulou ao redor. Olha para sua vida, Mel, olha para minha. Você é CEO de uma multinacional. Eu sou bombeiro. Você mora nos Jardins. Eu moro na Muca. Você usa ternos que custam mais que meu salário mensal. E isso importa para você? Importa para o resto do mundo. Ele se aproximou dela. Importa para os jornais que te atacaram ontem. Importa para o seu conselho de administração. Importa para todo mundo que vai questionar o que a herdeira Montebello está fazendo com um bombeiro. Mel o olhou por um longo momento, vendo não apenas o homem que ela amava, mas o garoto ferido que carregava 5 anos de humilhação. Devagar ela se aproximou e se ajoelhou na frente dele, colocando as mãos sobre as dele. Você ainda acredita nas palavras do meu pai, disse baixo. Mel, você ainda acha que não é suficiente? Ela segurou as mãos dele com mais força, como se pudesse transferir sua certeza através do toque. Depois de tudo que construiu, de todas as vidas que salvou, você ainda se vê como aquele garoto de 17 anos que o meu pai humilhou. Henrique desviou o olhar. Talvez porque seja isso que eu sou. Não. Mel largou as mãos dele e segurou o rosto, forçando-o a olhar para ela. Você é o homem que arriscou a própria vida para me salvar de um incêndio, que veio me consolar quando eu estava quebrada, que me ama há 5 anos, mesmo quando achou que tinha perdido qualquer chance. Mel. Meu pai estava errado. As lágrimas dela caíam livremente agora, molhando as mãos que ainda seguravam o rosto dele. Estava errado sobre você, sobre nós, sobre tudo. E eu sinto muito que você tenha carregado isso sozinho por tanto tempo. Henrique fechou os olhos, sentindo o peso de 5 anos começando a se dissolver. Eu também sinto. A voz dele saiu rouca. Sinto muito por ter mentido para você. Por ter te machucado. Por ter perdido tanto tempo nosso. Nós perdemos. Mel o beijou suavemente, suas mãos ainda emoldurando o rosto dele. Mas não vamos perder mais nenhum dia. E se ele tentar nos separar de novo?
Mel se levantou e o puxou consigo, abraçando-o com uma força desesperada, como se quisesse protegê-lo de todos os fantasmas do passado. Então a gente luta. Ela encostou a testa na dele, os braços apertados ao redor do pescoço. Juntos dessa vez. Henrique a abraçou forte, enterrando o rosto no pescoço dela, como se quisesse compensar todos os abraços que não deu nos últimos 5 anos. Eu te amo, sussurrou no ouvido dela. Nunca parei de te amar. Eu também. Mel se afastou apenas o suficiente para olhar nos olhos dele, suas mãos deslizando para o peito dele, sobre o coração que batia descompassado. E agora que sei a verdade, eu te amo ainda mais. Como assim? Porque você sacrificou sua felicidade para proteger as pessoas que ama. Ela tocou o rosto dele. Como eu não ia te amar mais por isso? O celular de Henrique tocou. Era o Capitão Santos. Preciso ir, disse ele relutante. Eu sei. Mel sorriu através das lágrimas. Vai salvar vidas, é o que você faz. E você vai ficar bem? Vou. Ela beijou ele mais uma vez. Agora que sei que você não desistiu de mim, vou ficar bem. Henrique se vestiu rapidamente, mas parou na porta do quarto. Mel? Sim? Quando eu voltar, a gente conversa sobre como fazer isso dar certo, de verdade. Combinado. Depois que ele saiu, Mel ficou sozinha no apartamento. Mas desta vez, a solidão era diferente. Não era mais o vazio de quem foi abandonada. Era a saudade temporária de quem ama e é amada de volta. Ela pegou o celular e discou um número familiar. Hospital Sírio-Libanês. Como posso ajudá-la? Quero falar com Antônio Montebello. Sou sua filha. Era hora de algumas verdades serem ditas. O Hospital Sírio-Libanês estava silencioso naquela manhã de terça-feira. Mel caminhou pelos corredores com passos firmes, cada batida do salto no piso frio, ecoando como uma declaração de guerra. Havia passado 2 horas se preparando para aquele momento. Terno preto impecável, cabelos presos em um coque severo, maquiagem que acentuava a determinação no olhar. Ela estava vestida para a batalha. Parou diante da porta do quarto, onde Antônio Montebello havia passado os últimos meses. Por um segundo hesitou. Do outro lado estava o homem que a criou, que construiu um império para deixar de herança. Mas também estava o homem que havia destruído o primeiro amor da vida dela com ameaças cruéis. Bateu a porta e entrou sem esperar resposta. Antônio estava na cama, parcialmente sentado, olhando pela janela. O AVS havia deixado sequelas visíveis. O lado esquerdo do rosto ligeiramente caído, dificuldade para mover o braço direito. Mas os olhos continuavam os mesmos, frios, calculistas, implacáveis. Pai, disse Mel, fechando a porta atrás de si. Antônio se virou devagar. Quando viu a expressão no rosto da filha, uma sobrancelha se ergueu ligeiramente. Melina. A voz dele saía arrastada, mas ainda carregava autoridade. Não esperava visita hoje. Preciso conversar com o senhor. Sobre o quê? Mel se aproximou da cama, mas não se sentou. Queria manter a vantagem da altura. Sobre Henrique Moura. O nome pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Antônio fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças para uma batalha que esperava há 5 anos. Esse assunto já foi resolvido. Foi mesmo? Mel cruzou os braços. Porque eu descobri algumas coisas interessantes sobre como exatamente foi resolvido. Melina, o senhor ameaçou a família dele. A voz dela saiu firme, sem tremor. Mandou advogados intimidar os pais de um garoto de 17 anos. Antônio suspirou. Fiz o que era necessário. Necessário? Mel deu um passo à frente. Era necessário destruir a vida de pessoas inocentes para proteger seus planos? Era necessário proteger você. De quê? De ser feliz? De cometer um erro. Antônio tentou se sentar melhor na cama. Você era muito jovem, não entendia as consequências. E quais eram as consequências, pai? Mel se inclinou para a frente. Me apaixonar por alguém que me amava de verdade? Alguém que me via como Mel, não como a herdeira Montebello? Ele não tinha.
nada a oferecer. Tinha tudo a oferecer. A voz dela subiu. Amor, companheirismo, uma vida real. Não essa prisão dourada que o Senhor construiu ao meu redor. Antônio fechou os olhos, cansado. Você não entende o peso da responsabilidade. O império que o Senhor construiu, não eu. Mel o interrompeu. Eu nunca pedi para ser herdeira de nada. Nunca pedi para ter minha vida planejada desde criança. Era para seu bem. Era para o seu bem. Mel endireitou o corpo. Para garantir que sua obra continuasse, que alguém da família comandasse seus negócios. Você nunca se importou com o que eu queria. Antônio abriu os olhos e olhou para a filha. Pela primeira vez em anos, Mel viu algo diferente ali. Não arrependimento, mas algo próximo disso. E o que você quer agora? Quero Henrique de volta. Mel não hesitou. Quero a chance de sermos felizes juntos. Ele ainda é pobre. Ainda não tem nada a oferecer. Pai, o senhor tem 72 anos e está numa cama de hospital, dependendo de aparelhos para sobreviver. A voz de Mel era calma, mas implacável. Todo o seu dinheiro, todo o seu poder, nada disso impediu que o senhor ficasse assim, sozinho. Antônio desviou o olhar, mas não se deu por vencido. E você? Vai largar tudo por ele? A voz dele ganhou um tom mais duro. A empresa, o futuro. Tudo que construí. Mel sentiu a raiva subir pela garganta. As mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo. O senhor não entende, não é? A voz dela tremeu ligeiramente. Nunca entendeu que eu não quero seu império se ele vier com o preço da minha felicidade. Você é ingênua. Felicidade não paga contas. E infelicidade não vale nenhum dinheiro do mundo. Mel gritou, perdendo o controle por um segundo. O silêncio que se seguiu foi tenso. Mel respirou fundo, recuperando a compostura. Pai, eu vou dirigir sua empresa. Vou fazer ela crescer mais do que o senhor jamais imaginou. A voz dela voltou a ficar firme. Mas não vou sacrificar minha alma por isso. Antônio observou a filha por um longo momento. O brilho nos olhos dela era o mesmo que ele tinha quando começou a construir seu império. Determinação pura. Henrique me salvou de um incêndio arriscando a própria vida. Mel continuou. Esteve comigo nos meus piores momentos, me consolou quando eu estava quebrada. Isso vale mais que todo o ouro do mundo. E se não der certo? Então pelo menos eu tentei. Mel se sentou na beirada da cama pela primeira vez. Pelo menos eu vivi, pai, de verdade. Antônio ficou em silêncio por um longo momento, observando a filha. Ela havia mudado. Não era mais a menina assustada que partiu para os Estados Unidos 5 anos atrás. Era uma mulher forte, determinada, uma mulher que sabia o que queria. Você acha que ele vai aguentar? Perguntou com um meio sorriso que não chegou aos olhos. A pressão, os comentários, ver você sendo atacada por causa dele? Ele vai. Antônio assentiu devagar, como se estivesse arquivando essa informação. Veremos. Não vou fingir que aprovo, disse por fim. A voz arrastada, mas firme. Mas se é isso que quer, vai ter que aguentar o peso das consequências sozinha. Mel manteve o olhar fixo nele. Eu aguento. Ele desviou o olhar para a janela como quem encerra o assunto. Então vá. Faça o que acha certo. Antônio fez uma pausa e quando voltou a falar, havia algo sombrio na voz. Mas lembre-se, Melina, até os amores mais fortes podem quebrar. E quando quebram, não há cola que conserte. Mel saiu do hospital com as pernas bambas. Encostou-se na parede do corredor e fechou os olhos por alguns segundos, sentindo o peso da conversa que acabara de ter. 22 anos de vida. E pela primeira vez havia enfrentado o pai de igual para igual. E havia vencido. Respirou fundo, endireitou os ombros e pegou o celular. Era hora de contar para Henrique que eles finalmente estavam livres. Enquanto Mel enfrentava o pai, Henrique estava do outro lado da cidade, no quartel do Corpo de Bombeiros, enfrentando seus próprios demônios. O capitão Santos havia chamado toda a equipe para uma reunião sobre segurança, mas Henrique mal conseguia prestar atenção. Sua mente estava no apartamento da Mulca,
na manhã que havia passado com Mel, na conversa que finalmente os havia libertado do passado. Moura, a voz do capitão o trouxe de volta à realidade. Está ouvindo? Desculpe, capitão. Estava pensando. Em quê? Ou melhor, em quem? Alguns colegas riram. Silva cutucou Henrique com o cotovelo. É aquela herdeira que você salvou no incêndio, não é? Henrique sentiu o rosto esquentar. O celular de Mel estava na mesa ao lado dele e uma mensagem piscava na tela. Ela estava pensando nele naquele exato momento, assim como ele pensava nela. Por anos, havia mantido sua vida pessoal longe do trabalho. Podia inventar uma desculpa agora, mudar de assunto, fingir que não era nada sério. Era o que sempre fazia, mas olhou para a mensagem piscando e tomou uma decisão. É, disse, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Sério? Silva se animou. A filha do dono da Montebello Empresas? Cara, você pegou pesado. Não é assim, Henrique se levantou. Não é sobre dinheiro ou status. É sobre... Ele parou, olhando para os rostos curiosos dos colegas. Podia inventar uma desculpa, mudar de assunto, fingir que não era nada sério. Era o que sempre fazia, mas estava cansado de mentir. É sobre amor, disse finalmente. Eu amo ela. Amo há 5 anos. E não me importo se acham que sou louco ou se ela está fora da minha liga. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Henrique se preparou para as piadas, os comentários maldosos. Mas o que veio foi diferente. Cara, se você conseguiu fazer uma mulher como aquela se apaixonar por você, então você é mais foda do que eu pensava, disse Silva batendo nas costas dele. É verdade, concordou o outro bombeiro. Ela deve ter visto alguma coisa especial em você. O capitão Santos se aproximou. Moura, você é um dos melhores homens que já trabalharam comigo. Ele colocou a mão no ombro de Henrique. Qualquer mulher seria sortuda em ter você, mesmo que seja uma herdeira milionária. Obrigado, capitão. Só uma coisa, Santos continuou. Se ela vier visitá-lo aqui, avisa antes. Quero ter tempo de pentear o cabelo. Todos riram, incluindo Henrique. Pela primeira vez em 5 anos, ele se sentia livre para ser quem realmente era. Não o bombeiro que salvava vidas. Não o garoto pobre da Zona Leste. Apenas Henrique, o homem que amava Melina Montebello e não tinha mais medo de admitir isso. O celular dele tocou. Era uma mensagem de Mel. Conversei com meu pai. Estou indo aí. Henrique sorriu. Pessoal, vocês vão conhecer ela agora. Mel chegou ao quartel 20 minutos depois, dirigindo ela mesma um BMW discreto. Quando saiu do carro, alguns bombeiros pararam o que estavam fazendo para olhar. Não por causa da roupa cara ou do carro importado, mas porque a mulher que caminhava em direção a eles irradiava uma confiança que era impossível ignorar. Henrique a encontrou na porta. Ela sorriu ao vê-lo, e por um segundo eles ficaram apenas se olhando, como se não acreditassem que estavam realmente ali. Como foi? Perguntou ele. Melhor do que esperava. Mel beijou ele rapidamente. E você? Como foi assumir publicamente que está comigo? Libertador. Henrique a abraçou. Quer conhecer minha segunda família? Quero. Eles entraram no quartel de mãos dadas. Henrique apresentou Mel para cada colega, com orgulho na voz e um sorriso que não conseguia esconder. Ela conversou com todos, perguntou sobre o trabalho, demonstrou interesse genuíno. Quando o capitão Santos se aproximou, Mel estendeu a mão. Senhor Santos, muito prazer. Henrique fala muito do senhor. O prazer é meu, senhorita Montebello. Santos apertou a mão dela. E obrigado. Por quê? Por fazer nosso Moura sorrir de novo. Fazia muito tempo que não víamos ele assim. Mel olhou para Henrique, que estava conversando animadamente com Silva sobre um resgate recente. Ela havia visto aquele sorriso antes, há 5 anos, numa biblioteca escolar. Capitão Santos, disse ela, voltando a atenção para o homem mais velho. Sim? Cuidem bem dele para mim. Mel sorriu. Ele é importante. Pode deixar. Santos acenou. E senhorita, seja bem-vinda à família. Quando Henrique e Mel saíram do quartel 1 hora depois, as mãos entrelaçadas, um pequeno grupo de pessoas se formou na calçada oposta.
Alguns apontavam discretamente, outros cochichavam atrás das mãos. Mel sentiu Henrique hesitar por um segundo, mas ela apertou a mão dele com mais força e continuou caminhando. Não olhou para trás, não desviou o caminho, apenas seguiu em frente, com o homem que amava ao lado. E naquele gesto simples, a mão firme na dele enquanto o mundo os observava, estava toda a declaração que precisavam fazer. Eles haviam feito suas escolhas, enfrentado seus medos, assumido publicamente o que sentiam. O mundo ainda tentaria separá-los. Haveria comentários maldosos, resistência de alguns familiares, olhares de julgamento. Mas nada disso importava mais, porque pela primeira vez em suas vidas, eles haviam escolhido a coragem em vez do medo, o amor em vez da conveniência. E juntos, eles eram mais fortes que qualquer obstáculo. Um ano depois, Mel estava parada diante do espelho do ateliê mais exclusivo de São Paulo, usando um vestido que a fazia parecer um sonho feito realidade. Havia sido um ano intenso. Moraram juntos no apartamento dele por alguns meses. Depois se mudaram para um lugar maior, quando perceberam que precisavam de mais espaço para os livros dele e os arquivos dela. Viajaram para a praia no primeiro fim de semana livre, brigaram sobre qual filme assistir no cinema, passaram madrugadas conversando sobre tudo e sobre nada. Enfrentaram a primeira crise quando a imprensa descobriu o relacionamento e publicou fotos dos dois saindo de um restaurante. Mel chorou. Henrique quis desistir, mas no final se abraçaram na cozinha e decidiram que enfrentariam tudo juntos. Foi quando souberam que eram para sempre. "Você está perfeita, querida", disse Sofia Montebello, irmã mais nova de Antônio e única tia de Mel. Era uma mulher elegante nos seus 50 anos, com cabelos grisalhos e olhos gentis que contrastavam completamente com a frieza do irmão. "Tem certeza?" Mel ajustou o véu pela 10ª vez. "Não está muito simples?" "Está exatamente como você." Sofia sorriu. Sua mãe ficaria orgulhosa. Mel sentiu os olhos ardendo. Desde os 8 anos, quando perdeu a mãe em um acidente, Sofia havia sido sua figura materna. Às vezes ainda sonhava com o perfume leve de jasmim que ela usava, misturado ao som suave de sua voz, cantando baixinho na hora de dormir. Hoje, principalmente, sentia falta do abraço dela, dos conselhos sobre amor que nunca teve chance de receber. "Ela costumava dizer que eu ia ser uma noiva linda", murmurou Mel, tocando o colar de pérolas que havia sido da mãe. "Era a única joia dela que papai não conseguiu se desfazer." "E você é." Sofia tocou o colar com carinho. "Helena sempre soube que você seria especial, que encontraria alguém que te amasse de verdade." Mel sorriu através das lágrimas. Helena. Pelo menos tinha herdado da mãe a força para lutar pelo próprio amor. "Tia, e se o dia não sair como eu sonhei?" Mel murmurou, tentando conter a emoção. "Você está nervosa com a cerimônia." "Não é isso. É só que vai ser difícil entrar naquele altar sabendo que meu pai não está lá. Todo mundo vai perceber." Sofia se aproximou e segurou as mãos da sobrinha. "Melina, escute bem. Seu pai é um homem brilhante, mas também é teimoso e orgulhoso. Ele escolheu não estar presente no dia mais importante da sua vida." Ela tocou o rosto de Mel com delicadeza. "Isso não apaga o amor que você sente pelo Henrique, nem diminui a felicidade que vocês merecem viver hoje. Mas, e se ele tiver razão?" A voz de Mel vacilou. "E se, mesmo nos amando, o casamento não der certo?" "E se vocês derem?" Sofia sorriu. "E se vocês forem felizes para sempre? E se construírem uma família linda? Você vai deixar o medo de um e se ruim impedir todos os e se bons?" Mel abraçou a tia, sentindo um pouco da ansiedade se dissipar. "Obrigada por estar aqui. Eu não perderia isso por nada." Sofia se afastou e olhou nos olhos dela. "E amanhã, quando você caminhar até o altar, vai caminhar sozinha. Não porque ninguém quer te entregar, mas porque você é forte o suficiente para se entregar por escolha própria." No apartamento na Muca, Henrique lutava com a gravata pela 5ª vez, enquanto Silva ria das tentativas frustradas do amigo.
Cara, você salva pessoas de prédios em chamas, mas não consegue dar um nó numa gravata? Silva balançou a cabeça. Deixa eu fazer isso. Estou nervoso, confessou Henrique, limpando as palmas das mãos suadas na calça. A respiração estava mais curta, como se ele tivesse acabado de correr uma maratona. E se ela perceber que cometeu um erro? E se olhar para mim no altar e pensar o que eu estou fazendo? Então você seria o homem mais azarado do mundo. Silva terminou o nó e deu um tapa no ombro do amigo. Mas também seria um idiota, porque qualquer um pode ver que aquela mulher é louca por você. Você acha? Tenho certeza. Silva se sentou na cama. Henrique, você lembra quando você chegou no quartel? 5 anos atrás? Lembro. Você era um cara quebrado. Funcionava bem, salvava vidas, fazia seu trabalho. Mas havia algo morto nos seus olhos. Silva o encarou. Desde que ela voltou para sua vida, você ressuscitou. E qualquer um que olhe para vocês dois juntos vê isso. Henrique sorriu, sentindo o nervosismo começar a passar. Obrigado, Silva. É para isso que servem os amigos. Silva se levantou. Agora vamos, seu futuro te espera. A cerimônia seria no terraço do hotel mais charmoso da Vila Madalena, com vista para o pôr do sol de São Paulo. Mel havia escolhido algo intimista. Apenas 40 convidados, decoração simples mas elegante, flores brancas e luzes suspensas que dariam um brilho mágico ao anoitecer. Do lado direito, sentaram-se os poucos familiares de Mel. Sofia, 2 primos distantes e alguns colegas de trabalho que se tornaram amigos verdadeiros. Do lado esquerdo, a família de Henrique. Seus pais emocionados, o irmão mais novo que havia se tornado engenheiro, Silva e mais da metade do quartel de bombeiros. O contraste era óbvio, mas não constrangedor. Porque o que importava não era a quantidade, mas o amor genuíno que irradiava de cada pessoa presente. Henrique esperava no altar, usando um terno azul marinho que Mel havia escolhido pessoalmente. Quando a música começou, ele sentiu o coração disparar. Mel apareceu no final do corredor, sozinha, como havia decidido. O vestido fluía ao redor dela como uma nuvem. O véu dançava suavemente com a brisa da tarde. Por um segundo, Henrique foi transportado para uma manhã de março, 7 anos atrás. Uma garota de 17 anos entrando na sala de aula com passos firmes, olhar que não pedia permissão para existir. A mesma determinação, a mesma beleza que o havia hipnotizado naquele primeiro dia. Mas o que mais impressionou Henrique foram os olhos dela. Firmes, determinados, cheios de amor. Ela caminhava devagar, mas sem hesitação. Cada passo era uma escolha. Cada metro percorrido era uma declaração de que estava exatamente onde queria estar. Quando chegou até ele, Henrique estendeu a mão. Mel a segurou e sussurrou. Oi. Oi, ele respondeu sorrindo. Você está perfeita. Você também. O celebrante começou a cerimônia, mas Henrique mal conseguia prestar atenção. Estava hipnotizado pelos olhos dela, pela certeza que via ali, pela sensação de que finalmente, eles estavam onde sempre deveriam ter estado. Henrique e Melina escolheram escrever seus próprios votos, disse o celebrante. Henrique? Henrique respirou fundo e segurou as 2 mãos de Mel. Mel, 5 anos atrás, eu cometi o pior erro da minha vida. Deixei você ir porque achei que não era suficiente, porque acreditei que não tinha nada a oferecer. A voz dele tremeu ligeiramente. Este último ano me provou que estava errado. Não sobre não ter dinheiro ou status, sobre não ter nada a oferecer. Mel sorriu através das lágrimas que começavam a formar. Eu tenho meu coração, tenho meu amor por você. Tenho a promessa de que vou te proteger, te apoiar, te fazer rir quando você estiver triste e te segurar quando você precisar chorar. Henrique apertou as mãos dela. Eu prometo que nunca mais vou deixar o medo decidir por nós. Prometo que vamos conversar, vamos brigar se for preciso, mas vamos ficar juntos, porque sem você, eu só existo. Com você, eu vivo. Mel limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Henrique, quando você terminou comigo aos 17 anos, eu pensei que meu mundo havia acabado.
Ela sorriu através das lágrimas. Não sabia que ele estava apenas esperando para começar de verdade. Risadas baixas ecoaram entre os convidados. Esses 5 anos me ensinaram que eu sou forte, que posso sobreviver sozinha, comandar uma empresa, enfrentar qualquer desafio. Mel olhou nos olhos dele. Mas também me ensinaram que ser forte não significa não precisar de ninguém. Significa escolher com quem você quer dividir essa força. Eu escolho você. Não porque preciso de você para ser completa, mas porque com você eu sou a melhor versão de mim mesma. Ela apertou as mãos dele. Prometo que vou lutar por nós, que vou te apoiar quando o mundo disser que não somos compatíveis, que vou te lembrar todos os dias como você é incrível, porque parece que às vezes você esquece. Henrique riu baixo. E prometo que vamos construir nossa própria família, do nosso jeito, no nosso tempo, com nosso amor. Mel respirou fundo. Porque você não é apenas o amor da minha vida, Henrique. Você é minha casa. O celebrante sorriu. As alianças. Silva se levantou entregando os anéis com uma reverência exagerada que fez todos rirem. Henrique Moura, você aceita Melina como sua esposa? Aceito. Henrique colocou a aliança no dedo dela. Para sempre. Melina Montebello, você aceita Henrique como seu marido? Aceito. Mel colocou a aliança nele. Para sempre. Então, pelo poder que me foi concedido, eu os declaro marido e mulher. O celebrante sorriu. Pode beijar a noiva. Henrique segurou o rosto de Mel entre as mãos, exatamente como havia feito no primeiro beijo, 7 anos atrás. Mas desta vez, não havia pressa, não havia medo de serem descobertos. Havia apenas amor, promessas e um futuro inteiro pela frente. Quando se beijaram, os aplausos eclodiram. Silva gritou finalmente. Os pais de Henrique choravam de emoção. Sofia limpou uma lágrima discreta, lembrando da irmã que não pôde ver aquele momento, e até os primos distantes de Mel pareciam genuinamente felizes. Mais tarde, durante a festa, enquanto conversavam com os convidados, Mel sentiu o celular vibrar. Uma mensagem de número desconhecido. Que vocês sejam felizes. Nada mais. Sem assinatura, sem explicações. Mas Mel soube imediatamente quem era. Mostrou a mensagem para Henrique, que sorriu. Talvez seja o começo de alguma coisa, disse ele. Talvez. Mel guardou o celular. Mas hoje é sobre nós. A primeira dança foi com Perfect do Ed Sheeran. Henrique havia praticado escondido por semanas, determinado a não pisar nos pés dela. Mel fingiu não notar os passos ensaiados e se deixou levar pela música e pelo calor dos braços dele. Em que você está pensando? Perguntou Henrique, girando ela suavemente. Em como chegamos até aqui? Mel sorriu. Em todas as vezes que quase desistimos, todas as vezes que o destino tentou nos separar, e mesmo assim, estamos aqui. E mesmo assim, estamos aqui. Ela encostou a cabeça no peito dele. Henrique? Você ainda lembra da primeira coisa que me disse? No primeiro dia de aula? Henrique pensou por um momento. Depois sorriu. Dom Casmurro é superestimado. E você ainda acha isso? Acho. Ele beijou a testa dela. Mas Helena continua sendo minha favorita. Mel riu, lembrando da conversa que os aproximou na biblioteca escolar. Por quê? Porque é sobre segundas chances. Henrique a olhou nos olhos, a voz baixa, mas cheia de certeza. Sobre pessoas que se encontram no momento errado, se perdem, e depois descobrem que nunca é tarde demais para recomeçar. Mel ficou em silêncio por um instante, absorvendo cada palavra. Como nós, ela disse com um sorriso suave. Henrique sustentou o olhar dela antes de responder, quase num sussurro, exatamente como nós. Apertou a mão dela, como quem promete nunca mais soltar. Mel? Henrique sussurrou. Sim. Bem-vinda ao resto da nossa vida. Ela sorriu e o beijou novamente, sabendo que algumas histórias de amor são perfeitas, não porque são fáceis, mas porque são verdadeiras. E a deles, apesar de todos os obstáculos, todas as lágrimas e todos os anos perdidos, era a mais verdadeira de todas. 6 meses depois do casamento, numa manhã comum de terça-feira,
Mel acordou com o cheiro de café e o som de Henrique cantarolando no chuveiro. Ela sorriu antes mesmo de abrir os olhos. Ainda não acostumara completamente com aquela rotina. Acordar sabendo que ele estaria ali, que não havia segredos entre eles, que podia simplesmente ser feliz sem culpa ou medo. O apartamento novo ficava na Vila Madalena, num meio termo perfeito entre o mundo dele e o dela. Grande o suficiente para os livros de literatura de Henrique e o escritório improvisado onde Mel trabalhava quando não estava na empresa. Pequeno o suficiente para que eles se esbarrassem na cozinha e tivessem que se beijar antes de seguir com seus afazeres. "Bom dia, senhora Moura", disse Henrique, aparecendo na porta do quarto com apenas uma toalha na cintura e os cabelos molhados. "Ainda não me acostumei com esse nome", riu Mel, se espreguiçando na cama. "Eu também não." Henrique se aproximou e beijou a testa dela. "Às vezes acordo achando que é um sonho muito bom. Se for sonho, não me acorda." Henrique riu e foi se vestir. Mel ficou na cama mais alguns minutos, observando-o escolher a camisa azul que ela havia comprado, ajustar o cinto que ganhara do Silva no casamento. Pequenos detalhes de uma vida compartilhada que a faziam se sentir completa. Na cozinha, eles desenvolveram uma dança matinal. Henrique preparava o café, Mel fazia as torradas, ele lia as notícias no celular, ela checava os e-mails do trabalho, dividiam o jornal, discutiam política, riam das fofocas da coluna social. "Olha isso", disse Mel apontando para uma foto pequena no jornal econômico. "CEO da Montebello Empresas expande negócios para o setor de sustentabilidade." "Minha esposa é uma executiva brilhante", disse Henrique orgulhoso. "Seu marido salvou 3 pessoas de um incêndio semana passada", retrucou Mel. "Acho que empatamos no quesito pessoa incrível. Que tal concordarmos que somos um casal foda?" "Concordo." Eles se beijaram por cima da mesa, um beijo rápido e despreocupado, do tipo que casais apaixonados dão sem pensar. A primeira briga real aconteceu numa quinta-feira. Henrique chegou em casa às 2 da manhã, exausto depois de um resgate complexo que durou 14 horas. Mel havia preparado o jantar, esperado até meia-noite, depois guardado tudo na geladeira e ido dormir frustrada. "Você podia ter ligado", disse ela na manhã seguinte, voz fria. "Estava ocupado salvando vidas", respondeu ele, irritado. "Não podia parar para ligar. Não estou pedindo para você parar de salvar vidas. Estou pedindo 2 segundos para mandar uma mensagem." "Mel, não é assim que funciona. Quando tem emergência, eu não penso em mais nada. Nem em mim." A frase saiu mais magoada do que ela pretendia. Henrique parou de se vestir e olhou para ela. "Isso não é justo. Não é justo você me deixar preocupada a noite inteira sem saber se você está bem." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um no seu canto da cozinha. Foi Mel quem cedeu primeiro. "Desculpa. Eu sei que seu trabalho é imprevisível. Só me assustei quando você não chegou." "Desculpa você." Henrique se aproximou dela. "Você tem razão. Posso pedir para alguém mandar uma mensagem quando a coisa ficar muito longa?" "Obrigada. Ainda estamos aprendendo, né?" disse ele, abraçando-a. "Ainda estamos." Os fins de semana eram sagrados. Henrique ensinava a Mel a cozinhar pratos simples que aprendera com a mãe. Ela o levava para exposições de arte que ele fingia entender, mas secretamente adorava. Aos domingos, faziam questão de não sair da cama até tarde. Conversavam sobre planos para reformar o apartamento, o filho que queriam ter dali a alguns anos, viagens que ainda iriam fazer. "Para onde você quer ir primeiro?" perguntou Mel numa manhã, deitada no peito dele. "Paris. Sempre quis conhecer." "Sério? Por quê?" "Porque nos filmes sempre parece romântico, e eu quero fazer coisas românticas com você." Foi numa dessas manhãs de domingo que Mel encontrou a caixa. Henrique estava no mercado comprando ingredientes para o almoço. Ela procurava um carregador de celular na gaveta da mesa dele, quando viu uma pequena caixa de sapatos escondida no fundo. Curiosidade venceu educação. Ela abriu. Dentro havia cartas, bilhetes, uma foto amarelada e desgastada. Mel reconheceu imediatamente. Era uma foto deles na formatura do ensino médio, sorrindo lado a lado. Ela nem lembrava que aquela foto existia.
Pegou uma das cartas. Era da letra de Henrique e não tinha destinatário escrito, apenas uma data no canto superior. Hoje faz 2 anos que você partiu. Ainda sonho com você quase toda noite. Hoje passou na televisão uma reportagem sobre Harvard e eu me perguntei se você está bem, se é feliz, se ainda lembra de mim. Provavelmente não deveria estar escrevendo isso, mas preciso de algum lugar para colocar tudo que ainda sinto. Espero que você tenha encontrado alguém incrível, alguém que mereça você. Para sempre seu, Henrique. Ao terminar de ler, Mel ficou imóvel. A palavra Harvard latejou na mente. A data. O tom da saudade. Seu coração começou a bater mais rápido. Não havia nome, mas no fundo ela já sabia. A mão que segurava o papel começou a tremer. Aquela carta era para ela. Mel sentiu os olhos enchendo de água. Havia dezenas de cartas assim. Uma para cada aniversário dela, para cada Natal, para cada momento em que ele sentira falta demais. Pegou outra, datada do aniversário de 22 anos dela. O papel estava amarelado nas bordas, a tinta ligeiramente desbotada, a letra menos firme que o usual, como se ele tivesse escrito com as mãos tremendo. 22 de março. Hoje você faz 22 anos. Eu quase liguei. Peguei o telefone umas 5 vezes, disquei seu número que ainda sei de cor, e desliguei antes de completar a chamada. O que eu diria? Oi, sou eu, o idiota que te abandonou? Espero que você tenha ganhado muitos presentes hoje. Espero que alguém tenha te feito sorrir do jeito que você merece. Espero que você seja muito, muito feliz, mesmo que não seja comigo. As lágrimas caíram sobre o papel, misturando-se às manchas antigas que ele mesmo havia deixado. Quando Henrique chegou do mercado, a encontrou sentada no chão da sala, cercada por papéis e chorando. Mel, você não vai acreditar no trânsito que peguei, gritou da porta guardando as chaves. A Teodoro Sampaio estava completamente... Ele parou na entrada da sala, as sacolas escorregando das mãos. Fechou os olhos e respirou fundo, como se soubesse que aquele momento chegaria mais cedo ou mais tarde. Por alguns segundos, ficou imóvel. Depois, caminhou devagar até ela, cada passo pesado de expectativa. O que... Ele viu as cartas espalhadas e suspirou. Você achou? Por que você nunca me disse que escrevia sobre mim? Mel perguntou através das lágrimas, segurando uma das cartas contra o peito. Porque eram só desabafos. Henrique se sentou no chão ao lado dela. Um jeito de lidar com a saudade. Você guardou a foto da formatura. Guardei tudo. Ele pegou a foto das mãos dela. Não conseguia jogar fora. Era tudo que sobrou de nós. Mel se jogou nos braços dele, chorando mais forte. Eu sinto tanto a falta desses anos, soluçou. Eu também. Henrique a abraçou forte. Mas a gente está aqui agora. É o que importa. Depois de alguns minutos, quando as lágrimas diminuíram, Mel se afastou ligeiramente. Mas você podia ter tentado me encontrar, descobrir meu endereço. Henrique ficou quieto por um momento, olhando para as cartas espalhadas no chão. Engoliu seco. Eu nunca tentei descobrir. Ele parou, respirou fundo. Não porque não pudesse, mas porque não sabia se teria coragem de ouvir que você não queria mais falar comigo. Ele olhou para as cartas espalhadas. Era mais fácil escrever para você do que arriscar ouvir um não definitivo. Promete que nunca mais vamos perder tempo? Prometo. Naquela tarde, eles emolduraram a foto da formatura e penduraram na parede da sala, ao lado das fotos do casamento. Um lembrete de onde tudo começou e de quanto tempo levou para chegarem até ali. Fica bem aqui, disse Mel, ajustando o quadro. Fica mesmo. Henrique passou os braços ao redor da cintura dela por trás. Você acha que a gente de 17 anos imaginaria isso? Acho que a gente de 17 anos era mais esperta do que pensávamos. Mel se encostou nele. Sabia que era para sempre, mesmo quando tudo parecia impossível. Sabia mesmo. Eles ficaram parados ali, abraçados, olhando para as fotos na parede. A garota e o garoto que se apaixonaram numa biblioteca escolar. O homem e a mulher que se reencontraram num incêndio. O casal que decidiu construir uma vida juntos, tijolo por tijolo, dia após dia.
Henrique, eu te amo. Não o bombeiro que me salvou, não o garoto que eu conheci na escola. Você. O homem que deixa bilhetes na minha bolsa e escreve cartas que nunca vai mandar. O homem que canta no chuveiro e queima a comida quando tenta cozinhar sozinho. Eu também te amo. Henrique beijou o pescoço dela. Não a CEO da Montebello Empresas, não a herdeira milionária. Você. A mulher que ri dos meus desastres culinários e me ensina que Dom Casmurro é realmente superestimado. Mel Hill. Helena continua sendo seu favorito? Sempre. Henrique a virou para ficar de frente para ele. É sobre segundas chances, lembra? Sobre pessoas que se encontram no momento errado, se perdem e descobrem que nunca é tarde para recomeçar. Como nós. Como nós. Do lado de fora, São Paulo continuava sua correria infinita. Na calçada, uma jovem mãe empurrava um carrinho de bebê enquanto conversava ao telefone sorrindo. Um casal de idosos caminhava de mãos dadas em direção à padaria da esquina, discutindo qual pão comprar para o café da tarde. A vida seguia seu curso. Pessoas se encontrando e se perdendo. Histórias começando e terminando. Corações se partindo e se curando. Mas ali, naquele apartamento na Vila Madalena, com as fotos na parede e o cheiro de café ainda no ar, duas pessoas que quase perderam tudo haviam encontrado o que realmente importava. Aquele era apenas o começo. Ainda viriam discussões sobre dinheiro, noites em claro com bebês chorando, desafios que nem imaginavam, mas agora enfrentariam tudo lado a lado, com a certeza de que alguns amores são mais fortes que qualquer tempestade. Henrique puxou Mel para perto da janela, e eles ficaram abraçados observando São Paulo piscando lá embaixo. Ao lado deles, na parede, duas fotos contavam a história inteira. A garota e o garoto de 17 anos na formatura e o mesmo casal no dia do casamento. Entre as duas imagens, havia anos de silêncio, saudade e escolhas. E agora, todo o futuro que tinham pela frente. Algumas histórias valem a pena esperar. Se essa história mexeu com você, comenta de onde está assistindo, deixa seu like e se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance, porque, quando o amor é interrompido, mas não esquecido, ele atravessa o tempo, sobrevive ao silêncio e transforma a saudade em reencontro. E dois corações, que um dia se perderam, se encontram outra vez para viver o que o destino guardou só para eles.